nós estamos tendo aqui. Aqui nós temos diante de nós, pelo menos, 4.000 anos de história. Exatamente aqui na nossa frente. Pelo menos 4.000 anos de história. Vocês estão vendo esse templo aqui, essa igreja aqui, esse monumento mais alto, fora do cemitério? Essa é uma igreja católica. Foi exatamente ali, eles acreditam que Jesus chorou. Então o nome desse templo aí é Dominus Flex, quer dizer, o Senhor chorou. Então eles acreditam, você vai encontrar isso em Lucas capítulo 19, versículo 41, quando Jesus chega e olha para Jerusalém e prevê a destruição que aconteceria no ano 70. Quando Jesus desce daquela posição ali, ele vai em direção a esse vale que passa por baixo, em inglês chama Vale de Kidron, mas em português é Vale de Cedron. É um vale que passa bem aqui embaixo, ó. É um corredor. Nós estamos aqui entre 4 montes, inicialmente entre 4 montes. Esse monte aqui à minha esquerda é o Monte Sião, toda essa parte esquerda aqui. Esse povoado que vocês veem aqui é a cidade de Davi. Então nos dias de Davi, Jerusalém era esse lado esquerdo aqui. Não existia essa parte aqui ainda, nos dias de Davi. Então, esse lado era aonde Davi realmente começa a reinar em Jerusalém. E aqui onde vocês estão vendo, aqui, esse outro monte aqui, é o Monte do Templo, ou Monte Moriá, mas também conhecido como Monte do Templo, porque antes aqui era como se fosse uma eira. Nos dias de Davi, esse lado que vocês estão vendo aqui era uma eira, a eira de Araúna, que Davi comprou esse terreno por 50 ciclos de prata para a construção do templo. Juntou todo o material. Ele mesmo não constrói o templo, nós sabemos disso. Mas o seu filho Salomão constrói. Mas todo o material é juntado por Davi. Então aqui seria o Monte Moriá. Aqui temos o Monte Sião. Nos dias de Jesus, por exemplo, esse monte Sião, ele ficava dentro das muralhas. Mas a gente sabe que Jerusalém foi destruída e depois no ano de 1500, quando o sultão Salomão ele reconstrói as muralhas, esse Monte Sião fica fora das muralhas. Mas no passado ele ficava dentro. Então por isso que Jerusalém é chamada de Sião também, porque esse monte fazia parte da cidade, de dentro dos muros. Mas depois, no ano de 1500, após a reconstrução, ela fica lá de fora. Então nós temos aqui o Monte Sião, o Monte Moriá, que é o Monte do Templo, que nós estamos vendo ali, o Dume da Rocha, esse prédio que vocês estão vendo aqui, esse monumento que vocês estão vendo, com a cúpula dourada, que não é uma mesquita. Que muita gente pode imaginar que isso aí seja uma mesquita, mas não é uma mesquita. É apenas um lugar sagrado para os muçulmanos. Por que sagrado? Porque eles acreditam que foi aí que Maomé subiu aos céus. Maomé teria sido ressuscitado aí. Mas só deixando claro para você que não existe nenhum registro histórico que diz que Maomé já esteve em Jerusalém. Nada prova isso. Mas eles dizem isso. Então se torna sagrado para eles, um lugar sagrado. Mas é interessante também entender que foi exatamente ali que Abraão foi sacrificar o seu filho Isaac. Nesse mesmo lugar que você está vendo aí. Então aquilo ali não é uma mesquita. A mesquita é aquele outro templo que vocês estão vendo com a cúpula cinza. Dá para você ver? Então ali é a mesquita de Alquizar. Ali é uma mesquita dos muçulmanos, mas aqui não é uma mesquita. Não é uma mesquita. Então nós temos aqui, vamos lá revisando aqui, ó, o Monte Moriá, que é o Monte do Templo. Nós temos o Monte Sião, que está aqui à nossa esquerda. Muitas vezes Jerusalém é chamada de Sião por isso. Até o país também é chamado de Sião por isso. Mas o Monte Sião é apenas essa parte que você está vendo aqui. À nossa direita, lá em cima, é um outro monte, que é o Monte Scopus. Ele não faz parte desse conjunto de 4 montes. Naquela região onde hoje fica a Universidade de Jerusalém, lá em cima, lá no lado direito, sobre aqueles prédios lá em cima, ali ficou acampado o general Tito, no ano 70.
com as suas legiões. Ele ficou acampado exatamente ali naquela região. Bom, vamos lá. Falamos do Monte Moriá, falamos do Monte Sião. Esse monte chama-se Hudson, esse monte aqui. Aquele prédio que vocês estão vendo ali atrás chama Hotel das Sete Artes. É um centro de arqueologia muito importante aqui para a história de Israel. E, finalmente, aquele monte ali é o Monte das Oliveiras. E aí você me perguntou, e aquele templo ali, e aquele prédio dourado ali, o que é aquilo ali? Aquilo ali é uma igreja ortodoxa, feita pela igreja ortodoxa da Rússia, e foi construído em homenagem à mãe do czar da Rússia. Então é aquele prédio que você está vendo ali. O Monte das Oliveiras, ele está naquela parte toda ali. Dentro do Monte das Oliveiras, você vai encontrar o Jardim do Getsêmani, que nós vamos lá daqui a pouquinho, que nós vamos descer. Agora, essa parte aqui, o Monte das Oliveiras, tem um significado imenso para nós. Por quê? Eu comecei, no início da ministração, comecei falando sobre isso. Jesus desce dali e havia aqui uma grande multidão esperando Jesus. Jesus havia acabado de ressuscitar Lázaro. Então imagina só, vocês que conhecem a palavra, toda a repercussão que a ressurreição de Lázaro trouxe ao ministério de Jesus. Então exatamente nesse dia, quando ele desce, a multidão está nesse vale, milhares e milhares de pessoas esperando ele. E ele passa, o pastor Leomário começou a falar, ele passa por aquela porta que está fechada ali. Você está vendo aquele portão fechado? Que é a porta dourada. Aquela porta ali era uma porta que ligava diretamente ao templo. O templo ficava um pouco à frente do túmulo da rocha. Então o sacerdote, nos dias festivos, o sacerdote entrava por aquela porta diretamente para o templo. Mas Jesus entra por aquela porta em um jumentinho, uma tradição dos reis. Ele passa por aquela porta ali. E quando ele entra ali, é a chamada entrada triunfal. Essa mesma multidão exalta e glorifica ele. Então ele vai para o templo, ele vai em direção aos cambistas, nós conhecemos a história. Acontece tudo que tem que acontecer. Agora, interessante que essa porta, como o pastor Leomário começou a falar, essa porta está fechada. E existe uma profecia que essa porta estará fechada até a volta do Messias. Então o Messias, Jesus, ele subiu aos céus aqui no Monte das Oliveiras. E Jesus vai voltar também aqui no Monte das Oliveiras. E haverá da mesma forma que no dia que ele entrou por aquelas portas, haverá uma grande multidão aqui. Só que essa multidão que vai estar aqui é muito maior do que aquela multidão que esteve um dia. E você vai fazer parte dessa multidão. Amém. Amém? E será uma multidão inumerável, de milhares e milhares. E da mesma forma que ele entrou naquela porta, o Espírito de Deus vai introduzir Jesus por ali. E a porta está selada. E ficará fechada até a volta do Messias. Os muçulmanos, aquele cemitério que você está vendo na frente lá, do outro lado, aquele cemitério não é um cemitério judaico. É um cemitério muçulmano, que foi também construído pelo sultão otomano Solimão. Por quê? Qual era o objetivo? Era fazer com que o judeu jamais entrasse por aquela porta. Ele sabia da profecia. Então ele disse, vou fechar essa porta. Não sabendo ele que ele estava sendo usado por Deus. Deus estava permitindo, para que se cumprisse a profecia, que a porta estaria fechada. Por que um cemitério? Porque o judeu não passa pelo cemitério. Então ele achou que a porta estaria fechada para sempre. Essa porta não é exatamente a mesma porta, mas os estudiosos americanos descobriram que a porta está abaixo daquela porta, na mesma localização. É a mesma localização, só que está abaixo. Mas Jesus vai entrar por essa porta aí. Aqui nós temos o cemitério judaico. Leomário também começou a falar. Eles colocam pedras. Por que pedras? Porque pedra dá uma ideia de durabilidade. A flor murcha, mas a pedra é um memorial. Então você tem aqui esses túmulos, e talvez você olhe para o túmulo e você fale, poxa, o corpo foi colocado dentro do túmulo, como a gente faz no Brasil. Não, o corpo não era colocado dentro do túmulo aí. O corpo era colocado na terra. Escavavam a terra e botavam o corpo. Essa parte aí, esse túmulo, é apenas a representação de onde está o corpo embaixo da terra. Para que se cumpra a palavra que o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus. Aí você percebe que tem túmulos
que tem muitas pedras. Por que tem túmulos que tem muitas pedras? Normalmente esses túmulos que tem muitas pedras são túmulos de sacerdotes ou de pessoas de influência religiosa. Então, quanto mais você conhece gente, a gente vai ali e coloca, ou então políticos importantes, pessoas importantes. Aqui nesse lugar tem primeiro-ministro enterrado. Aquele templo maior aqui, aquele ali, ele é, lá em cima, você está vendo lá? Ele é o túmulo de um homem chamado Eliseu Ben-Hudá. O Mário vai levar você numa rua ali chamada Ben-Hudá. Quem foi esse homem? Esse homem foi um judeu que nasceu na Lituânia, que amava a palavra de Deus. Então, quando Israel é dispersa, Israel é lançado pelas nações, em cada nação que Israel chegava, até mesmo por medo de perseguição, Israel misturava a língua. Foi para a Alemanha, mesclou o hebraico com o alemão, na Espanha, em todos os lugares. E o hebraico foi se acabando, foi perdendo sentido, as pessoas deixaram de falar o hebraico. Mas esse homem restaura, ele tinha esse sonho, ele lutou por isso. Até que, quando os ingleses dominaram aqui, eles colocaram o hebraico outra vez como língua oficial. Então, assim, irmãos, é o que eu estou querendo mostrar para vocês, que nós poderíamos ficar aqui horas e horas e horas e horas e horas. Gente, vocês estão diante aqui da história da Bíblia. Tem muita coisa para a gente falar aqui, tem muita coisa para a gente ministrar. Mas esse aqui é só para que vocês possam ter uma ideia, mais ou menos, né, da onde é que vocês estão. E aí a gente vai descendo para lá agora. Vamos até o Getsemane, tem templos importantes. Aquele templo que vocês estão vendo aqui, ó, esse católico aqui, tá vendo? Ele chama Templo da Agonia, ou então Igreja das Nações. Por que Igreja das Nações? Porque foram as nações, várias nações do mundo, juntas, que construíram aquele templo ali. Os católicos acreditam que o corpo de Maria está ali, só que não existe prova nenhuma disso. Mas eles fazem peregrinação. De qualquer forma, ali certamente foi o lugar onde Jesus chorou, orou. E aí diz: Pai, afasta de mim esse cálice, faça a tua vontade. Se possível for, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Então a igreja da agonia, também chamada Agony Church em inglês, seria aquela igreja ali. Então aqui tem muita história. São 4.000 anos de história aqui, pelo menos. O túmulo de Davi talvez estaria... Está vendo aquele templo católico ali, maior? Ali foi o lugar da última ceia de Jesus. Nós vamos lá, né, pastor Leomar? Vamos. Nós vamos lá visitar, foi o lugar da última ceia de Jesus. Cenáculo. O cenáculo, a fortaleza de Antônio, onde Jesus foi torturado, também está naquelas imediações ali. Então tá tudo da Bíblia, está aqui. É só a gente ter tempo para ir estudando e cavando e o Espírito de Deus ir ministrando no coração da gente. O pináculo do templo, onde Satanás mandou Jesus se atirar. Atira-te daqui para baixo, né? Lembra? Porque está escrito que o Senhor dará ordem aos teus pés para que não tropeces numa pedra. Seria essa esquina, não exatamente esse muro aqui. Porque como Jerusalém foi construída, reconstruída, por exemplo, nos dias de Davi, aqui havia o templo de Salomão, onde está aqui mais ou menos onde está o Domo da Rocha. Era o templo de Salomão. Mas não existia toda essa estrutura que vocês estão vendo, essa pavimentação aí, não existia isso. Você que gosta de detalhes. Não existia essa pavimentação. Essa pavimentação foi feita por Herodes. Herodes era um grande arquiteto, era um gênio na arquitetura. Ele que pavimentou isso aqui tudo, botou isso tudo certinho, arrumadinho. Mas o pináculo do templo seria nessa ideia aqui, ó. Seria a esquina da muralha, aonde Jesus foi tentado. Existe uma escadaria. Vocês conseguem enxergar uma escadaria na esquerda aqui? Vocês conseguem ver uma escadaria na esquerda? Ali era o lugar que as pessoas, as multidões entravam para o templo. Havia uma porta ali, havia um túnel, então as pessoas passavam por aquela porta ali. Então é isso, meus amados. É só uma visão assim histórica, só uma visão, né, geográfica, espiritual também, para a gente poder entender onde é que a gente está. Amém? Boa. Quero fazer uma oração. Amém? Quero fazer uma oração. Glória a Deus. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar, por estarmos debaixo desses céus de Jerusalém. Amém. Ó Deus, nós não adoramos essa cidade, mas nós adoramos o Deus dessa cidade. Amém, Jesus. E a tua palavra diz que aqueles que amam a Jerusalém, esses prosperarão, aqueles que oram por ela, aqueles que se preocupam por ela. E nós entendemos essa visão, e nós recebemos essa visão.
E amamos este lugar e abençoamos. E pedimos a Ti que haja paz, paz sobre os seus muros, paz sobre o seu povo. Amém. Oh Deus, bendito aquele que vem. Glória a Senhor. Deus. Dessa cidade saiu a lei, saiu a Tua palavra. E nós queremos abençoar este lugar. Amém. E nós queremos receber também, Pai, a chuva seródia sobre Sim, nossas meu Deus. vidas. Amém. E nós queremos dizer que tomamos posse das Tuas promessas. Oh Deus, tomamos posse das Tuas promessas para as nossas vidas. Amém. Toda maldição, tudo foi levado. E nós Aleluia. temos uma nova vida Glória em Cristo. seja dado ao E teu nós nome, somos Senhor. prósperos, somos Aleluia. saudáveis, somos inteligentes, somos abençoados, somos, ó Deus, pessoas de liderança, porque a unção de Deus está sobre nossas vidas. Vamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai, maravilhosa de estarmos aqui. Oramos pela nossa família, nossos pais, nossas esposas, nossos filhos. Abençoamos nossas igrejas, abençoamos o Brasil. Que o Brasil seja uma nação pró-Israel. Nós queremos declarar, ó Deus, levanta um povo que ame essa terra. Que possamos nos levantar também, Pai, com um compromisso de defender essa visão e falar de Jerusalém às pessoas, não dentro de uma perspectiva mundana, ó Deus, falsa, jamais, mas dentro de uma perspectiva bíblica. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a tua terra, a terra de Israel. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém, Deus abençoe. querido. Amém.